Oh, glória a Jesus, aleluia, Senhor, santo nome, santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos ler, glória a Deus, aleluia, Marcos, capítulo 10, versículo 46, amém, igreja? Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso e glorioso. Todos encontraram? Glória a Jesus, vamos ler. O cego de Jericó, oh glória. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, e o Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, e mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, e disse que chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, e levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, e disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava vindo, glória a Deus, aleluia, de Jericó, com seus discípulos. E logo com ele caminhava uma grande multidão. E aquela multidão que caminhava com Jesus eram umas pessoas que precisavam do socorro de Jesus. Assim como nós também seguimos os caminhos do Senhor Jesus. Nós clamamos a Jesus, e assim aquela multidão estava caminhando junto com Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando com aquele povo que estava seguindo junto com ele. Mas só que ele ouviu uma voz falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo repreendendo ele, como acontece muitas vezes, que às vezes a gente está precisando de algo da parte do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós precisamos de algo da parte do Senhor? E muitas vezes vem aquele impedimento para que a gente venha desistir do que a gente quer alcançar. Quantas vezes nós desistimos, igreja? Só que o cego de Jericó, o Bartimeu, ele estava no caminho. E assim nós temos que estar no caminho, nós não podemos desviar do caminho. Nós temos que prosseguir no caminho de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Nós temos que persistir como esse cego de Jericó, para que nós possamos seguir a Jesus. Que nesta noite nós viemos refletir, assim como esse cego de Jericó, ele refletiu quando ele viu falar que Jesus iria passar ali pelaquele caminho. Qual foi a atitude de Jericó? Qual foi a atitude do Bartimeu? Foi clamar o nome santo de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas vezes nós pedimos ao Senhor, que às vezes aparecem umas lutas, umas diversidades em nossas vidas, e nós falamos com Deus, e muitas vezes alguém olha para nós, acha que a gente não vai alcançar aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Só que aí que ele se engana, porque nós somos filhos do Rei Altíssimo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só não pode desistir
daquilo que nós estamos indo atrás, daquilo que nós estamos buscando, se é a salvação da sua família, continua caminhando junto com Jesus. Não desvia do caminho, para que Jesus possa ver e falar assim: verdadeiramente agora eu vou entregar a bênção. Porque não desistiu, continuou me clamando, por mais que levou tempo, mas continuou me clamando e crendo no meu poder. Glória a Deus, aleluia. E assim o Bartimeu clamou a Jesus, e Jesus, com a sua infinita misericórdia e compaixão, mandou chamar o Bartimeu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que aconteceu com Bartimeu? Porque ele teve fé. Ele creu que ali naquele momento, se ele desistisse, ele não ia alcançar a vitória. Ele não ia alcançar aquilo que ele estava pedindo. Imagina só o que o Bartimeu tinha passado. Com aquela capa que ele andava com ele, um cego, mendigando, pedindo esmola na rua. Pedindo, clamando. Quantas pessoas passavam por ele, olhava para ele e não dava nada. Falava: não, esse eu não vou dar nada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Creio eu que quantas vezes aquele homem deve ter chorado, deve ter falado por que ele não enxergava, por que ele tinha nascido daquela maneira, por que ele estava daquela maneira. Mas Jesus, eu tenho certeza que Jesus sabia de tudo que ele estava passando. De tudo que ele passava, Jesus sabia. E assim Jesus também sabe de cada um de nós o que nós passamos. O que nós precisamos, Jesus, ele sabe. Mas depende de cada um de nós, de mim, de você. Aclamar, confiar e ter fé no poder dele. Porque ele é o poderoso. Ele é o nosso Senhor, Senhor dos senhores. Ele é o mestre do mestre. Ele é o Pai dos pais, Ele é o nosso Salvador da nossa alma e do nosso espírito, igreja. Nós não podemos desistir daquilo que o Senhor coloca em nossa mente, porque os nossos sonhos é o Senhor que projeta na nossa mente também. Não é nós não, é o Senhor. Quando nós temos um sonho para realizar, nós temos que clamar a quem, igreja? Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário. E assim esse cego, ele clamou, ele pediu a Jesus, e ele alcançou a grande vitória dele. Por que ele alcançou, a igreja? Porque ele foi persistente, ele insistiu na bênção dele. Por mais que tentaram impedir a bênção dele, ele não desistiu. Ele continuou, cada vez mais ele clamava. Falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu o clamor dele. Jesus se compadeceu do clamor dele. Mas Jesus, glória a Deus, aleluia. Santo nome santo do Senhor Deus. E muitos repreendia para se calasse. E ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse ele. E Jesus mandou os discípulos chamar. E quando ele ouviu que Jesus estava chamando ele, creio eu penso dessa maneira, que na hora que chamou ele, saiu aquela alegria, aquela confiança, que Jesus ia fazer algo por ele. Ele creu que naquele momento Jesus ia fazer algo tão grande na vida dele, que ele sabia que só Jesus tinha poder. Imagina só aquela multidão, para ele chamar ali, ele deve ter gritado muito, ele deve ter falado muito para Jesus ouvir ele. Porque quando a multidão está grande, é muitos falatórios, muito fala daqui, outro fala dali, e fica aquele que ninguém tem o discernimento. Mas Jesus, como tinha que operar este grande milagre na vida dele, ele pegou a sua capa, e aquela capa, glória a Deus, aleluia, aquela capa demonstrava o quê? Era o símbolo da sua luta,
da sua peleja, do seu fardo, daquilo que trazia tristeza, angústia, aflição, choro na vida dele. Que era o passado dele, aquela capa. Glória a Deus, aleluia. Mas ele carregou aquela capa. Mas creio eu que depois que Jesus fez um grande milagre, ele deixou aquela capa, deixou o passado para trás. E assim nós temos que fazer, igreja. Muitas vezes nós temos que deixar o passado para trás, esquecer do passado. Nós temos que perdoar. Porque esse cego, com certeza, ele estava com o coração aquebrantadíssimo diante do Senhor. Para que Jesus viesse fazer o grande milagre na vida dele. Como que o coração dele estava? Creio eu que estava muito aquebrantado. O coração dele já tinha chorado muito. Ele já tinha totalmente sido aquebrantado diante de Jesus. E Jesus viu aquele amor, aquela confiança, aquela fé que ele teve diante de Jesus. E o que Jesus perguntou para ele? O que ele queria que fizesse? Ele pediu para ver. E Jesus, com a sua infinita misericórdia e amor, como ele tem amor e misericórdia por cada um de nós, igreja, nós não somos diferentes como esse cego que alcançou a grande vitória. Glória a Deus, aleluia. E assim o Senhor nesta noite, Ele está perguntando para ti, o que você quer que Ele faça na tua vida hoje? Porque Jesus está presente para te abençoar, para entregar a tua bênção, a tua grande vitória. Se há uma enfermidade, crê, confia no poder de Deus. Como este cego acreditou no poder de Deus, ele creu que o Senhor Jesus ia operar tremendamente na vida dele. E Jesus operou. E Jesus não é diferente de hoje. Ele é o mesmo de antes, é o mesmo de hoje. Ele opera milagre. Ele faz milagre acontecer, igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Quantos milagres o Senhor tem feito nesta terra. E muitas vezes a gente não dá importância pelos milagres que Ele faz, igreja. Glória a Deus, aleluia. Não importa qual é o teu problema. O importante é você colocar nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. E crer e confiar no poder dEle. Porque Ele é poderoso para operar, para fazer um milagre na tua vida, dentro do teu lar, na tua família. Porque só Ele tem o poder. Nós não temos poder nenhum, mas nós temos uma obrigação, igreja. Uma obrigação nós temos diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orar, dobrar o nosso joelho diante do Senhor e jejuar. Porque quando o Senhor vê nós com o nosso joelho dobrado e o nosso jejum a favor de algo, o Senhor se compadece. Ele olha para nós e fala verdadeiramente, esse está precisando. Vou eu entregar a benção. E ele envia o anjo dele para entregar a tua benção. Ele envia o anjo dele, se é uma cura, ele vai curar também, porque ele é o dono da medicina. Ele é o mestre da medicina, igreja. Ele é o mestre também da libertação, da cura, do amor, do perdão. Deus, Ele é tudo isso em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Senhor, santo nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Se tem algo que você precisa perdoar nessa noite, perdoa. Perdoa porque o Senhor, Ele está vendo. O que for preciso para você perdoar, perdoa, porque o perdão é tão importante, igreja. Vocês não têm noção do tamanho, quando a gente perdoa alguém, mesmo que você não tem falha, mesmo que você não tenha errado com aquela pessoa, se aquela pessoa virou a cara para você, fez alguma coisa também que te machucou, perdoa. Perdoa porque Deus vai trabalhar na tua vida e na vida dessa pessoa. Porque Ele é tremendo, Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é compaixão. Porque nós não podemos perder a nossa salvação por nada desse mundo, igreja. Porque o mundo vai ficar, mas o Senhor, Ele quer o povo dEle lavado e remido com o sangue dEle.
porque Ele derramou o sangue dEle lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Olha o amor dEle para com as nossas vidas, é tão grande, é tão imenso, e nós não podemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Como que nós vamos receber o perdão de Deus pelas nossas falhas se nós não perdoar? Ele vai olhar para nós e vai falar simplesmente assim: por que que eu vou te perdoar se você não perdoou fulano? Olha que triste, igreja. Olha que triste, às vezes a gente faz tudo, mas se tiver alguma coisa aqui dentro, nós perdemos a nossa salvação. Então nós temos que lutar todos os dias contra o adversário da nossa alma e do nosso espírito, porque o adversário, ele luta todos os dias. Muitas vezes a gente quer fazer algo, o adversário atrapalha, mas quando a gente dobra o nosso joelho e fala com o Senhor brada. Ele brada sobre nossas vidas, igreja. Eu falo por experiência, quantas maravilhas o Senhor tem feito na minha vida. Quantos milagres o Senhor tem feito na minha vida e na minha família. Foi grandes milagres que eu só tenho a agradecer a Deus, porque de mim mesmo eu não faria nada, igreja. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia e amor, Ele faz milagre. Ele faz, não importa qual é o problema, qual é o tamanho do problema. Ô irmã, mas eu estou passando um problema tão grande, tão difícil, que eu não sei como resolver. Sim, você não sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como fazer. Ele sabe como operar. Ele sabe como fazer o milagre. Nós não sabemos, mas o nosso Pai celestial, que está no céu e na terra, Ele sabe. Olha como Jesus é maravilhoso. Jesus é tão grande em nossas vidas. É tão grande que nem Pedro. Pedro, quando negou Jesus, se Jesus não fosse amor, misericórdia, você já acha que Jesus tinha perdoado Pedro? Não, porque Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas o que aconteceu? Jesus, quando ressuscitou, foi atrás de Pedro, atrás dos seus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, quando veio sobre a terra, Ele veio para ensinar o povo de Deus. Porque o povo de Deus estava perecendo, estava sofrendo muito. E Jesus veio para ensinar o povo dele. Quem é o povo dele? Somos nós que estamos aqui clamando, que estamos buscando, que estamos orando, que estamos jejuando. Estamos colocando pessoas nas mãos do Senhor, para que o Senhor entre com a libertação, com a cura da alma e do espírito. Esse é o nosso dever na terra. E foi isso que Jesus veio para nos ensinar, para nós ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão com sede da palavra de Deus, aqueles que estão com sede de ouvir que Jesus te ama, Jesus liberta, Jesus cura. Nós temos que fazer isso, igreja. Nós temos que ir atrás dos filhos do Papai Celestial, porque tem muitos que é para estar na presença de Deus e não estão, às vezes, por pequenas palavras, por coisas que têm ofendido, mas como a pessoa não está fortalecida em Cristo ainda, o que acontece? Se afasta dos caminhos do Senhor Jesus, e muitos deles não voltam. Então nós temos que ir atrás desse povo, nós temos que correr atrás, temos que orar ao Senhor, falar: Senhor, me dá direção, que eu venha ser direcionada às pessoas que o Senhor quer que eu vou em busca, porque o Senhor, Ele nos coloca frente a frente das pessoas que a gente tem que falar do amor do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão. Está aqui escrito na palavra do Senhor, quantos o Senhor libertou, quantos o Senhor curou, quantos o Senhor transformou, para a honra e a glória do nosso Pai Celestial. Não é para a nossa honra não, mas sim para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, por cada um de nós, igreja. Ó, igreja, o que Jesus passou por cada um de nós, foi demais. Foi demais, 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 demais. Nós não aguentaríamos um tiquinho sequer que Ele passou por cada um de nós, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Jesus é maravilhoso para com as nossas vidas. Ele só quer que nós venhamos amar os nossos irmãos, que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar a presença dEle, que nós venhamos jejuar.
É só isso que o Senhor Jesus quer que nós venhamos fazer, porque Ele está voltando. A qualquer momento Ele vem buscar o povo dEle, e o povo dEle tem que estar na presença dEle, o povo dEle tem que estar ali, concentrado diante do Senhor Jesus Cristo. Irmã, mas eu não tenho tempo para orar. Temos, claro que nós temos, tem sim. Se a gente não puder dobrar o joelho naquele momento, a nossa mente pode falar com o Senhor Jesus, o nosso coração também pode falar com o Senhor Jesus. Não é só quando a gente dobra o joelho, não. A nossa mente também fala, porque eu estou no meu trabalho, eu fico o dia inteiro ali, falando com o Senhor. Às vezes eu me atrapalho um pouquinho na oração, porque aparece um e outro, para mim resolver alguma coisa, mas eu volto novamente na minha oração. Porque aonde eu trabalho, muitos ali precisam de oração, precisa do Senhor Jesus Cristo, e eu estou ali, por mais que eu passe luta no meu trabalho, porque quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, igreja, a gente passa por luta, mas a vitória de Deus é muito maior, porque o nosso Pai, Ele cuida, Ele zela por cada um de nós, igreja. Aonde o Senhor nos coloca, nunca é só para trabalhar, só para passear. Não é. Não é, igreja. Sempre é para fazer algo do Senhor Jesus Cristo. Eu falo por experiência. Que nem já aconteceu vezes de eu ir para o Ceará, porque eu sou cearense. E quando eu chego lá, eu falo, nossa, eu não vou fazer nada, eu vou só visitar a família, que a minha família é muito grande. E tanto é que nem conheço nem a metade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí quando eu falo assim, tal dia eu vou fazer isso. Quando penso que não, chega lá alguém e fala assim, ô irmã Vânia, ô pastora Vânia, ô missionária, vamos comigo em tal lugar, nós temos que fazer uma oração. Aí eu falo, vamos. O passeio fica para trás. Mas depois Jesus permite que vá o passeio, mas nós temos que trabalhar para o Senhor. Muitas vezes quando a gente pensa, eu vou descansar um pouquinho, que nada, vai trabalhar para Jesus, porque Jesus não trabalha o tempo todo para nós. Enquanto nós está dormindo, Jesus está cuidando de cada um de nós, de cada detalhe, igreja. Ele cuida, Ele zela, assim como Ele zelou por esse cego de Jericó. Esse cego não enxergava nada. Jesus colocou para ele enxergar no mínimo detalhe. No mínimo detalhe, ele enxergou. Glória a Deus, aleluia. E aquele fardo, aquele peso, aquelas perturbações que esse cego levava com ele, aquela capa ele jogou fora. Porque para que ele ia carregar aquela capa com ele? Para trazer problema para ele? Para trazer tristeza, angústia, aflição? Não. Então que nesta noite, igreja, tudo que é passado deixa para trás. Lembre-se no dia de hoje, segue somente para frente. Ora, busca o Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele vai te ouvir. Cada detalhe da sua oração, Ele vai te ouvir, igreja. E Ele vai atender o teu clamor. Somente crê como esse cego creu. E ele teve fé no poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.